Pronto. Pessoal, então vamos voltar aqui. Eu queria chamar a atenção de vocês, quer dizer, nosso trabalho aqui, no fundo, que a gente está, a nossa proposta toda nesse curso, que é um curso assim, de discussão, é um curso aberto, né, realmente aberto, é a gente relacionar propriedades fundamentais como massa, spin e carga elétrica com a interação eletromagnética, com o fóton, vou colocar assim. Sendo que a carga elétrica, para nós, caso interessante, considerar inclusive a carga zero. Então a gente quer saber o quanto, né, a interação eletromagnética pode estar ligada à sua massa, pode estar ligada ao spin, pode estar ligada à massa com o spin, o quanto a gente pode ter de interação eletromagnética independentemente da carga. Então essa discussão vem sendo, né, travada aí, sobretudo com relação aos neutrinos, né? Que agora a gente sabendo que os neutrinos tendo massa não zero, então a gente sabe que propriedades magnéticas do neutrino, por exemplo, são proporcionais à sua massa. Então, massa móvel, que a massa pode ter um sinal negativo na equação de Dirac. Então, a gente começa a relacionar, quer dizer, apesar dele não ter carga, ele tem massa, tem spin, mas a gente também está querendo saber até que ponto a gente pode desvincular a interação eletromagnética também do spin. Será que eu posso ter interação eletromagnética às custas só de objeto massivo? Até que ponto isso é verdade? Aí eu estou querendo colocar para vocês, já apareceu um paper essa semana, um colega meu de Pádua, que ele foi um colega nosso na CISA, o Kurt Lechner, ele fez um paper extremamente interessante com esse estudante dele, que eu vou dar a referência, que é um paper que vale a pena, sobretudo para um curso de eletromagnetismo, é um paper muito interessante. O Kurt Lechner e o Arthur, deve ser o estudante dele, né? O paper é o seguinte, Electromagnetic Fields and Potentials generated aí está o grande nó da questão, massless charge particles. Esse paper está publicado no Annals of Physics, é recente, saiu agora. Eu escrevi para ele, ele me falou que o paper levou 7 meses para ser aceito. Nossa, 7? Porque é um paper, na verdade, de princípio, né? Aliás, o paper é bem técnico, tem um aspecto técnico grande, mas é um paper de princípio. E ele coloca bem claro, a introdução dele ele coloca bem claro. Nós não conhecemos nenhum exemplo de partícula carregada de massa zero. Todos os exemplos que a gente tem na natureza, a única partícula descarregada de massa zero que a gente realmente hoje tem é o fóton. O neutrino deixou de ser de massa zero. E ela, por acaso, é descarregada, o fóton é descarregado. Mas a pergunta é, será que existe algum princípio que proíba a existência de carga quando a partícula sem massa zero? Então ele fez um estudo, ele coloca isso claro. Ele faz um estudo clássico, completo, e ele mostra, inclusive, que no caso da partícula ser massiva, carregada de massa zero, a gente tem um colapso do método da função de Green. Você não consegue mais usar a função de Green para resolver o problema eletromagnético. É muito interessante o paper. É um paper que ele faz uma análise bem detalhada de teoria de distribuição. Então, o paper que o Kurt, ele não trabalhava com física matemática, mas ele tinha uma forte inclinação matemática, tanto é que ele foi, durante o doutorado dele, pela teoria de cordas. Trabalhou com teorias topológicas também, mas ele é um cara, assim, o paper é físico, muito bom, o paper é muito bem escrito. Escrevi dando os parabéns, ele achou um trabalho fantástico. O que ele tenta mostrar, então, a gente fez aqui com o nosso menino do Bibi, que era da PUC, o Léo, a gente tentou estudar todas as inconsistências que poderiam aparecer se a gente considerasse partículas carregadas de massa zero. A gente pegou então o neutrino. A gente trabalha com neutrino, a equação de Weyl. A gente pegou a equação de Weyl para partícula carregada e de massa zero. E a gente via que chega a algumas inconsistências. Ele fez esse trabalho no âmbito do eletromagnetismo puro.
Então é um trabalho interessantíssimo para quem está estudando, fazendo um curso de eletromagnetismo, fazer um trabalho de final de curso sobre isso, ou até mesmo buscar assunto de uma boa dissertação de mestrado sobre isso. Eu achei interessante porque ele já vai na direção aqui da nossa discussão, que é qual é a relação entre massa e carga, né? A gente sabe que o modelo padrão está meio amarrado. Quando o elétron, lá no modelo padrão, ganha massa pelo mecanismo de Higgs, né? Que a massa dele sai a constante de Joule e o valor esperado do vácuo do Higgs, o ganhar massa, ele também ganha carga. Então a carga passa a ser, ganha uma carga eletromagnética que ele não tinha antes da quebra espontânea da simetria. Então, quer dizer, no modelo padrão, a gente entende que, pelo menos no caso do elétron, a massa chega junto com a carga. A partícula começa de massa zero e sem carga eletromagnética, ela tem as cargas, né, fracas, né? Mas aí depois da quebra espontânea, as cargas fracas se compõem e a partícula passa a ser autoestrada da carga eletromagnética, mas massiva. Então a massa chega junto com a carga. Mas a discussão do trabalho do Kurt aqui é interessante porque ele tenta mostrar onde é que a gente pode buscar. No eletromagnetismo clássico, ele faz tudo clássico, tudo não é quântico não. No eletromagnetismo clássico, ele tenta buscar o problema sério, por exemplo, infravermelho, que tem o problema infravermelho com a partícula carregada, esse é muito mais sério. Então o que ele mostra é que, na verdade, existe um colapso da função de Wien. Se a partícula é carregada, você já não consegue resolver essa equação simplesmente invertendo D'Alembertiano se a trajetória da partícula for ilimitada. Se a partícula tiver uma trajetória limitada, a coisa funciona, mas tem um colapso da função de Green se a partícula tiver uma trajetória limitada. Então é um paper bem interessante, né, que vai na direção das discussões que a gente tem tido aqui nos cursos, né, para ver essas grandezas fundamentais das partículas e relacionar isso com a interação eletromagnética. Então, se, por exemplo, alguém estiver interessado, o Alexandre aí, o Alexandre, você, o Alexandre, o nosso amigo, que é o mais júnior aqui do curso, né? O curso para você tem certos pré-requisitos que você não vai, mas não se importa, aqui no CBPF a gente não liga para pré-requisito, a gente quebra, pré-requisito para quebrar. Mas esse assunto é um assunto, se você, por exemplo, nesse curso, trabalhasse um pouco esse paper ali, como o essay, como trabalho de final de curso, você poderia fazer uma contribuição interessante aqui, se você entender mais ou menos os aspectos do trabalho aí. É um trabalho muito interessante, vale a pena, se alguém quiser ler. Tá? E aí, claro, ele preserva o foco? Oi? Como é que é? Ele preserva o foco? Você preserva o foco neutro, simplesmente é como se você tivesse, não coloca a parte de matéria. Mas se você pegasse uma equação de Dirac carregada, sem massa, você pegar, fazer como se fosse isso aqui. Derivada covariante, campo eletromagnético aqui, e mais claro, o F nível também. Sem massa. Então você vai fazer um campo de Dirac carregado de massa zero. Só que ele não trabalha, ele não dá a origem microscópica da corrente. Ele considera uma corrente externa. Né? Quer dizer, a corrente é gerada por uma partícula massiva. Ele não diz se é spin meio, se é spin zero. Eu fermo que massa zero é carregada. Não, ele não diz que é o fermo. Quem gera a corrente pode ser o bóson ou pode ser o fermo. Ele não especifica. Essa é uma questão interessante. Até que ponto o spin, isso não está feito com peito, até que ponto o spin dos portadores vai ser importante na discussão. Ele deixa essa discussão, ele coloca uma corrente. Coloca uma corrente associada a essa matéria carregada. Eu me lembro que tem teorema de um desses, um fóton tem uma auto-interativa. Não, tem um fóton com partícula massiva vetorial carregada. Certo. Eu acho que o próprio Paulo, teorema que vem de antigos, assim. O setor de spin 1, quer dizer, eu acho que não. Se você pegar spin 1 massivo, carregado, de massa zero, você tem mais inconsistências. Mas eu me lembro, tinha coisa de Paulo, que proibia, não era que ter massa. Ter massa ou não ter massa? Ter carga, mas não ter massa. Só ter carga sem massa. Isso. Proibido. Ter carga sem massa. Pois é, mas esse é um argumento dentro da teoria quântica. A discussão é essa, o Kurt coloca até isso no trabalho.
olhar isso aqui sob dois pontos de vista. Sobre o ponto de vista da teoria clássica de campos e sobre o ponto de vista da teoria quântica de campos. Sobre o ponto de vista da teoria quântica de campos, a gente tem mais obstruções a esse processo. Sobre o ponto de vista da teoria clássica de campos, nem sempre. Vai depender fortemente da trajetória da partícula. Eu acho que o grande resultado do trabalho dele é esse, que do ponto de vista do eletromagnetismo clássico, dependendo da trajetória da partícula, você não vai ter problema. Se a trajetória for ilimitada, você vai ter problema. Do ponto de vista da teoria quântica de campos, aí os problemas são maiores. A gente tem problema de causalidade, tem várias coisas que estão no jogo. Mas tem assim, no próprio Particle Data Group tem vários limites sobre o fóton com carga. Então o limite, assim, carga muito pequena, né? Mas eles consideram mas que praticamente, possa existir essa. mas praticamente você considera, na mesma forma que você tem limite para a massa do fóton, você tem limite também para a carga do fóton. Mas eu acho que essa lei de conservação, a lei de conservação da carga elétrica aí, os limites da massa do fóton são bem estabelecidos. Né? Eu acho que a gente trabalha com grande segurança com o fóton neutro. Né? Então, eu estou só chamando a atenção desse paper aqui, porque é um paper de princípio, né? Um paper bem fundamental. Acho que valeria a pena se alguém quiser se interessar por essa questão, justamente aqui nessa possível conflito aqui de força. Tá? Então, é só chamar a atenção. Hoje, o que eu quero fazer aqui, o que a gente vai começar a discutir aqui, o nosso problema, só queria chamar a atenção dessa referência. O que a gente vai discutir aqui hoje, a gente já está começando, a gente vai começar a caminhar, como eu coloquei aqui para vocês, a gente vai começar a caminhar na direção dos spins. Então a gente vai começar no escalar, vão passar para spin meio e vão passar para spin 1, tudo neutro. Então a nossa ideia vai ser buscar, compreender, né, a eletrodinâmica neutra de objetos com essa. Não vou para o setor de spin 3 meios, nem para o setor de spin 2, por enquanto vamos ficar aqui. Claro que o setor de spin 2 é bem interessante também. Mas a gente vai ficar aqui, spin 0, meio e 1, neutros. Então a nossa ideia seria ter objetos, em princípio, massivos, né, massa não zero, o spin variando, mas todos eles sem carga. Então a gente já sabe, o curso que a gente trabalhou, e eu vou rever aqui um pouco melhor, né, vou fazer de novo dentro desse curso, é a discussão do spin meio. Então a gente já viu que, no caso dos neutrinos, né, a gente já tem uma ideia clara de quem é a corrente eletromagnética de neutrinos. O elemento de corrente, né? Vindo, e nós já tínhamos trabalhado que essa discussão aqui ela vai em duas direções, na direção do neutrino de Dirac e na direção do neutrino de Majorana. Então, dependendo de um caso ou de outro, a gente tem uma estrutura mais completa da corrente. Então, vamos trabalhar isso aqui. No caso do Dirac, a gente tem 4 fatores de forma. E no caso de Majorana, a gente tem apenas um fator de forma. Para quem não sabe, a gente vai redefinir isso aqui melhor. Eu estou só dando a contextualização. Então, esse caso aqui é um caso que é, inclusive, já discutido na literatura. Né? Tem uma área assim bem... Até o Pedro, numa época, levantou umas referências da interação eletromagnética de neutrinos. Nós temos passado uns papers até interessantes. A gente já tem uma literatura já rolando nessa direção. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa direção, tentar relacionar os fatores de forma com o mecanismo de massa do neutrino. Então a gente vai querer ver a relação entre massa, na verdade, né, mecanismo de massa versus a estrutura, quer dizer, o multipolo em que o neutrino de Majorana interage, o multipolo da interação. Quer dizer, o neutrino de Majorana, ele nunca vai interagir com o dipolo magnético, nem com o dipolo elétrico. Ele vai interagir com um dipolo novo, que é o dipolo toroidal. Vamos falar sobre, vamos discutir um pouco isso aqui no curso. E a nossa discussão vai ficar em torno do spin 0, quer dizer, a discussão mais nova vai ficar em torno do spin 1, que é o Z0. A gente vai querer ver propriedades eletromagnéticas do Z0. E o spin 0, que é o caso escalar, que é o caso mais despido de tudo, porque o objeto não tem nem massa nem carga, então até que ponto ele pode ter magnetismo. Então vamos entrar nessa discussão. Então o que eu queria colocar aqui hoje, nós vamos começar a estudar o setor de spin 0. Então vamos pensar, o setor de spin 0, neutro, descarregado.
Mas nós vamos colocar uma abordagem que a gente vai poder pensar no setor de spin zero neutro, vamos dizer assim. Porém, vamos dizer, neutro, vou colocar assim, neutro com uma dinâmica, ou com uma, vamos dizer, dinâmica mais complexa. Mais complexa eu vou já dizer em que sentido mais complexa. E aí, para isso, a gente vai relacionar, ter que ver a discussão do acoplamento desse spin zero com a gravitação. Pergunta é, se eu estou tentando estudar propriedades eletromagnéticas, o razoável é acoplar com fóton, não com gráfico, né? Mas qual é o objetivo da gente acoplar com gráfico? O setor de gravitação, ele traz duas coisas para nós. A gente já fez os cursinhos ali, mais ou menos você já tem uma ideia. Quando a gente acopla com a gravitação, em geral, né, considerando a gravitação descrita de uma forma mínima, a gravitação ela traz os spin 2, né, que é o gráfico. Então a gente geralmente está habituado a associar o gráfico, a fonte, né, do gráfico, como sendo o tensor de energia-momento. Então aqui vai entrar o tensor de energia-momento. Então, no acoplamento gravitacional, a gente lê diretamente o tensor de energia-momento. Só que na gravitação, quando a gente considera uma gravitação mais completa, ou mais geral, até no sentido de que a descrição é independente do spin, a gente tem que introduzir a torção. Então, uma gravitação com torção, a torção se acopla ao tensor de spin. E para nós, aqui, essa grandeza aqui é fundamental para o eletromagnetismo. Por quê? Porque o spin, ele se acopla logo, né, com um campo magnético através da interação de dipolo magnético. E se acopla com o campo elétrico se houver um momento de dipolo elétrico. Quer dizer, aqui está a interação de dipolo magnético, né, que vamos dizer é o Mi escalar V, vamos dizer que aqui é a energia de interação magnética. E aqui, claro, é tudo menos, né? Menos Mi escalar V, menos Mi escalar E, e aqui é energia de natureza de interação elétrica. Aqui a gente está bem dentro do padrão da PED, porque aqui a gente tem conservação de CP. CP está ok. Porém, aqui a gente tem violação de CP. CP está violada. Então, eu acho que o primeiro ponto interessante, assim, para quem não está muito acostumado, é a gente olhar primeiro a questão da gravitação, porque a gravitação vai indicar para a gente a separação, né, entre o que é energia-momento e o que é o tensor de spin. Claro que a gente tem um formalismo canônico, mas o formalismo canônico é sempre mais inadequado, porque a gente sabe que o tensor de energia-momento canônico ele tem parte antissimétrica, e a parte antissimétrica vem da fonte do tensor de spin, mas a parte antissimétrica não se acopla com o campo gravitacional. Então, a melhor maneira, mais prática, se a gente quiser sempre olhar, chegar a esses tensores de momento, de energia-momento e de spin de uma forma que seja já com as simetrias corretas, né? Então, a gravitação ela já dá esses tensores com as simetrias corretas. A gente não precisa ficar simetrizando, lá segundo lá a prescrição de Elikant-Rosenfeld, dá as simetrias corretas e já dá a invariância de Gauge também. A gente sabe que o tensor de energia-momento canônico nem sempre é invariante de Gauge. Né? Nos casos de campos de Gauge, ele não é invariante de Gauge, ele dá invariância de Gauge. Então a gente está mais, vamos dizer assim, a gente está mais subsidiado do ponto de vista das simetrias de Gauge, de simetrias, né, tensoriais corretas, se a gente acoplar com a gravitação. Então, a ideia, né, seria, primeiro, dado a proposta que a gente tem no dado campo, a primeira coisa é a gente saber ler o tensor de energia-momento e saber ler o tensor de spin, sobretudo o tensor de spin. A partir do tensor de spin, a gente vai saber, né, como é que o campo se acopla eletromagneticamente. Nós já por exemplo, no caso de Dirac, a gente já tem claro, né?
quando a gente acopla, né, o psi-barrado, né, pega o tensor de espinho aqui, quer dizer, na verdade, esse aqui é o tensor de espinho eletromagnético, interação eletromagnética com o espinho. Então a gente já tem, claro, né, onde é que está o tensor de espinho, está nessa combinação. Mas em geral, se a gente considerar uma equação de Dirac estendida ou uma equação desses campos aqui estendidos, se a gente tem uma física que pode estar modificando o modelo padrão, quer dizer, o enredo que a gente quer, né? Quer dizer, nosso pensamento aqui, vamos dizer que possa haver uma física mais fundamental que o modelo padrão, a partir dessa premissa. Então, nós temos uma física mais fundamental que o modelo padrão. Essa física mais fundamental, sei lá, pode ser Corbett, pode não ser Corbett, pode ser grupo quantográfico, mas tem uma física mais fundamental que o modelo padrão. Então, essa física mais fundamental que o modelo padrão, ela pode levar a correções, né, ao modelo padrão. Então, correções pequenas, né? Correções de precisão. E aí, a gente pode trabalhar com uma física, além do modelo padrão, efetiva. Quer dizer, isso aqui vai dar correções ao modelo padrão no sentido de nós termos, né, uma descrição efetiva. Essa descrição efetiva, então, ela pode, por um momento, abrir mão de questões fundamentais, como unitariedade, vai ter que discutir numa teoria efetiva, né, questões importantes como a renormalizabilidade. Espera que uma teoria fundamental respeite. Então, até que ponto uma teoria efetiva ela pode ser boa se ela apresenta algum tipo de conflito com renormalizabilidade e unitariedade. O que a gente está pensando é que a ação do modelo padrão vai ser corrigida por termos que vêm de uma física mais fundamental. E aí a gente está no âmbito do modelo padrão, esses efeitos novos aqui vão corrigir, então vão fazer correções a grandezas físicas. Se essas correções hoje são mensuradas, né, quer dizer, essas correções elas são calculadas teoricamente. Elas vêm com cálculos teóricos, dentro de um certo modelo. Então a gente tem exemplos hoje de muitas grandezas que são calculadas teoricamente até a 10ª casa, 12ª casa decimal. E nós temos medidas experimentais de alta precisão. Então, esse ano mesmo que passou, né, agora, o primeiro semestre, e o final do ano passado, a gente pegou uma série, a gente mandava os e-mails aí de domingo, para vocês, uma série de resultados novos sobre medidas altamente precisas sobre o momento magnético, sobre a própria massa do elétron, medido o momento magnético anômalo do elétron, o momento magnético anômalo do próton, o momento de polo elétrico do nêutron, o momento de polo magnético. Então, a gente viu que estão saindo uma série de medidas experimentais de alta precisão. Por exemplo, né, a medida mais importante que a gente teve nos últimos tempos, agora, desde janeiro desse ano, foi o momento de polo elétrico do elétron, aquele valor bem pequeno. E aí a gente viu o momento de polo elétrico do elétron, né, a gente já falou no discurso de momento, ele sendo majorado, né, ele tem que ser menor da ordem de 8,7 vezes 10 a menos 29 cargas elétricas por centímetro. Então, fisicamente, esse resultado tem muito a ver com essa discussão de uma física além do modelo padrão. Por quê? Porque se eu vou numa distância na faixa de 10 a menos, o que o dipolo elétrico mede? O dipolo elétrico ele mede uma assimetria da distribuição de carga. Se então nós estamos falando de uma faixa de distância na faixa de 10 a menos 29 centímetros, e nós não estamos muito longe da distância de Planck, do comprimento de Planck, lembre-se que o comprimento de Planck é 10 a menos 33 centímetros. Então, se a gente inspecionar, fizer uma inspeção do elétron, a distância típica na faixa de 10 a menos 29 centímetros, a gente já começa a perceber uma assimetria na distribuição de carga do elétron. A assimetria do elétron. A carga do elétron ela é assimétrica em relação ao espinho do elétron, porque a gente sabe que o momento de polo elétrico e o momento de polo magnético tem que ser proporcionais ao espinho.
Então essa direção do espinho ela deve estar dando uma assimetria na carga. E aí a pergunta é, se eu estou já numa faixa de 10 a menos 33 centímetros, eu já extrapolei os limites da QED. A QED já está longe de ser extrapolada. A QED, limite da QED são 10 a menos, 10 a menos, são a faixa dos médios, né? Portanto, 10 a menos 2, né? 10 a menos 3, até 10 a menos 12, 10 a menos, até 10 a menos 15 centímetros, dá para você segurar a QED. A partir de 10 a menos 15 centímetros, que a gente já está numa faixa de energia, já na faixa do MEV mais alta, a gente já começa a sair do âmbito da QED, a gente já está entrando na escala nuclear. Então essa distância aqui é muito extrapola e muita escala da QED, eu já estou muito próximo da gravitação. Então a pergunta é, será que não poderiam ser efeitos até mesmo de uma gravitação quântica, de algum efeito quântico da gravitação, que nessa faixa de distância, que não está tão longe da escala de Planck, são só 4 ordens de grandeza, frente aos cálculos de alta precisão que nós temos hoje, a gente se pergunta, será que não poderia ser algum efeito, por exemplo, gravitacional, tipo um efeito, o elétron tem uma distribuição de carga, um efeito, se você está numa distância muito pequena, você pode começar a observar aqueles efeitos que são efeitos de maré, né? Efeitos de curvatura. Então pode ser a própria curvatura do espaço-tempo que esteja empurrando, né, a carga do elétron mais para um lado do que para o outro. Então, o que eu estou querendo colocar com isso é que a nossa maneira de atacar a questão vai ser, vamos tentar ver se, a ideia, né, uma ideia assim meio empírica. Se a gente colocar, tiver propostas além do modelo padrão, nessas propostas além do modelo padrão, a gente tem métodos de calcular grandezas físicas, como de polo magnético, de polo elétrico. E se esses dados, o quanto esses dados se afastam ou se aproximam dos resultados obtidos. Então, se a gente começa a ter uma indicação de como essas correções ao modelo padrão podem começar a interferir no cálculo dessas grandezas de precisão, como, por exemplo, o momento magnético do neutrino, que é uma grandeza de precisão. Quer dizer, o momento magnético do neutrino, ele é na faixa de 10 a menos 10 magnetrons de Bohr. O magnetron de Bohr é o momento magnético de um elétron. Então, se o momento magnético do elétron é esse aqui, né? 10 a menos 4 médios por Tesla, o momento magnético do neutrino é 10 ordens de grandeza inferior. Então, é um teste de precisão muito grande. E a pergunta é, esse pequeno momento magnético, né, que é muito menor do que o do elétron, ele estaria sendo atribuído somente à massa do neutrino, até que ponto o spin também está interferindo nisso. Então, a nossa proposta aqui no curso vai ser trabalhar algumas, né, possíveis correções ao modelo padrão. Com essas correções, a gente vai ver da onde é que a interação como é que a interação eletromagnética pode se relacionar. E aí, com isso, a gente tem elementos para fazer, calcular uma grandeza física. E essa grandeza física pode ser calculada, pode ser comparada com medidas experimentais altamente precisas que nós temos hoje. Se essas correções vierem na direção, né, dessas medidas de precisão, isso significa que a gente já sabe, pelo menos, como é que corrigir, quais são as correções ao modelo padrão. E aí, sabendo essas correções, a gente pode saber qual é a física fundamental que está por trás dela. Por exemplo, se a correção ao modelo padrão for uma física filogando CPT, isso pode ser indício de que lá atrás tem uma teoria de cordas. Sempre uma física fundamental de cordas, ela vai ter uma certa componente de violação de CP no modelo padrão. Então, a gente seria um trabalho assim, meio das sombras, a gente imaginar a realidade. Sabendo as correções ao modelo padrão, aí a gente, quer dizer, se esse trabalho aqui, né, essa trajetória, nos fixar um pouco quais são as correções ao modelo padrão, a gente pode saber que essas correções podem ser provenientes de que tipo de física mais fundamental. É loop quantum-gravity, é supergravidade, é teoria de cordas, não sei, ou efeito de dimensão extra. A gente começa a ter um ponto de apoio para voltar e saber qual é a física mais fundamental. Essa, vamos dizer assim, isso aí é que vai ser o enredo do nosso trabalho. O enredo da ópera é esse. Então, saber, né, até que ponto, e aí
uma das grandezas, a gente poderia se fixar em outras coisas, mas uma das coisas interessantes que estão saindo hoje, justamente, é o estudo de propriedades eletromagnéticas de objetos neutros, em várias situações, até na matéria condensada. Nos isolantes topológicos, o que está aparecendo de novo? Os ferros de Majorana, que são objetos neutros. Então, tanto na matéria condensada, né, com esse aparecimento dos ferros de Majorana em várias situações materiais novos, como isolantes topológicos, efeito Hall-Quântico de spin. Então, isso está indicando que tem um eletromagnetismo neutro que está aparecendo aí. Né? Outra coisa interessante, o ano passado, foi esse ano, eu tinha mandado um paper para você, foi no ano passado, sobre soluções de ondas eletromagnéticas no VAR, que tem uma topologia não trivial. Né? Soluções que a gente chama de ondas nulas. Né? A gente tem A2 menos B2 igual a zero, e tem E escalar B igual a zero. Aqueles invariantes relativísticos são zero. Consegue-se formar ondas eletromagnéticas, puros fótons, com enovelamento. Então, isso poderia ser um efeito também, um efeito novo que pode estar vindo de alguma física mais fundamental. Então, a ideia é centrar os objetos neutros, o próprio fóton. Né? Até que ponto a gente sabe hoje quais são as propriedades magnéticas do fóton? Você considera a fotônica um eletromagnetismo neutro? Acho que sim, acho que Porque fotônica só tem fóton na jogada, assim, vamos dizer, tentar com elétrico. Sem ter carga. Acho que sim. Acho que é isso aí, faz parte do nosso interesse aqui, pegar essas propriedades. O que a gente está querendo ver é até que ponto, né, a gente pode simular, quer dizer, simular não, medir propriedades eletromagnéticas a partir de objetos neutros. Então, porque a carga, tudo bem, a carga ela dá um efeito muito maior, claro, o efeito de carga é muito maior, é muito mais fácil de medir, mas o efeito de uma partícula neutra, ele é mais por correção de precisão. E aí o trabalho é mais delicado. Tá clara a ideia? Eu acho que a gente só para saber a navegação que a gente está fazendo. Pois não. Eu acho que tudo é possível, mas a gente tem que, eu definiria eletromagnetismo neutro algo que está envolvendo a carga. Sim. Quer dizer, além da conservação da carga elétrica, tem que estar presente. Não estamos não estou falando disso aí, assim, para a gente ter um. Quer dizer, a tua teoria tem que, de alguma maneira, lá no ponto da tua teoria, tem que estar a lei de conservação da carga. Não dá para, digamos, eletromagnetismo é uma coisa que não está junto com a carga elétrica. Agora, tem uma parte do setor da teoria onde é neutro só. Quer dizer assim, pode ter fotônica, pode quiser. Não, até porque a gente não pode negar, né, as evidentes propriedades da carga. Quer dizer, o elétron, né, quer dizer, o objeto mais assim, fundamental do eletromagnetismo é o elétron. O Luiz aí estudou o eletromagnetismo de bósons carregados e já a gente tem mudanças razoáveis, mas o elétron é o que responde aí. Grandes testes de precisão da QED são em cima do elétron. Do muon, um pouco menos. O muon já tem uma janela de abertura para a física nova. Por isso que o pessoal está muito em cima da medida do muon, mas o muon é carregado. A questão agora é o neutrino. Então, talvez essas partículas neutras, se você tem medidas de precisão sobre as propriedades eletromagnéticas dela, elas podem estar dando informação de uma física muito mais nova do que o próprio muon poderia revelar. Porque quando você tem a carga elétrica domina em muitas ordens de grandeza. Você, no momento magnético anômalo do elétron, você, com a QED pura QED, você bate teoria com experimento até a 12ª casa decimal. Na 13ª casa decimal entra o efeito da interação fraca e na 14ª entra o efeito dos hadrons, né? Entra o efeito dos quartos. Então, quer dizer, o movimento magnético do elétron, ele é ruim. Tanto ruim como um laboratório para nova física, porque ele, como tem uma massa menor, o muon tem uma massa bem maior. Então, como a massa do elétron é pequena, a correção eletromagnética, quer dizer, o efeito eletromagnético, ele varre quase todas as ordens de precisão do momento magnético. Mas, como o muon é bem mais pesado, bem mais massivo, então ele deixa, né, você tem efeitos quânticos que podem ser maiores, e aí você pode começar, quer dizer, a QED ela só domina até a 8ª casa decimal. A partir da 8ª casa decimal,
você já pode detectar efeitos que não são só de QED. Então, interação fraca, interação forte, eventualmente supersimetria. O pessoal, uma das janelas de procurar supersimetria não é só ficar buscando partículas supersimétricas, é buscar, talvez, correções de precisão com o momento magnético ao módulo nulo. A supersimetria ela pode mandar um recadinho que está lá na 10ª casa, 11ª casa decimal. Então, a carga tem essa coisa, ela domina muito grande. Mas agora, quando você pega um neutrino que tem carga zero, todo o magnetismo dele está na massa. E aí, a massa do neutrino é uma física além do modelo padrão. Por que o neutrino tem aquela massa? Então, o que é um mecanismo? Quem é o setor de Higgs que dá aquela massa para o neutrino? A massa de Dirac, a massa Majorana? Então, isso já bota uma questão bem interessante, porque pelo magnetismo do neutrino, fazendo medidas de precisão, você talvez já possa detectar, não precisa esperar o decaimento beta duplo para poder saber se o neutrino é Dirac ou Majorana. No decaimento beta duplo, né, com zero neutrino, a gente é uma medida, vamos dizer, de detecção direta. Mas agora, se a gente pega o momento magnético do neutrino, isso aqui está ligado com a massa, essa massa aqui, ela é resultado imediato de algum mecanismo além do modelo padrão. Então aqui a gente tem uma física, Beyond Standard Model. Então aqui a gente tem um bom, então quer dizer, é o magnetismo de uma partícula neutra. Da mesma forma, por exemplo, propriedades magnéticas do fóton, propriedades paramagnéticas do fóton, ou propriedades elétricas e magnéticas do Z0. E uma outra propriedade importante que a gente também não pode esquecer, se alguém tiver interesse nesse curso, é o momento de dipolo elétrico do nêutron. O momento de dipolo elétrico do nêutron é um teste muito interessante para QCD. Por quê? O nêutron é formado de quarks. Os quarks têm interação forte. E o momento magnético, quer dizer, a QCD, ela prevê o momento de polo elétrico do nêutron igual a zero. Então, do ponto de vista da QCD, o nêutron não poderia ter um momento de polo elétrico. No entanto, as medidas revelam. O momento de polo elétrico do nêutron é muito pequeno. Chega da faixa de 10 a menos 10 cargas eletrônicas por centímetro. É muito pequeno. Então, da onde é que sai esse efeito pequeno? É alguma correção a QCD, é um desvio da QCD, que física que está controlando isso? Então, aqui se fala, né, aquela questão que a gente tem aqui do teta-var. Aquela questão do teta-var, quer dizer, a invariância de CP forte. O CP forte sendo violado. A QCD não tem violação de CP. A interação fraca tem, como a gente já estudou aí. A interação fraca viola CP desde 64, a gente sabe disso. Mas a interação forte violar CP não está experimentalmente definido, mas isso pode ser a fonte mais clara para se conceber o momento de dipolo elétrico do nêutron. É uma propriedade interessante de ser estudada. Eu não vou abordar isso aqui nesse aqui, não vai dar tempo para a gente abordar isso. Mas se alguém quiser estudar essa questão, né, com um trabalho paralelo e contar para nós, eu tenho material de leitura bom, bem introdutório, sobre a origem do momento de polo elétrico do nêutron no âmbito da QCD. A violação de CP forte e a contribuição, porque na verdade isso deve estar vindo de um setor não perturbativo, deve ser efeito de Instanton que está chegando. Esse efeito de Instanton, ele consegue chegar aqui indiretamente e dar esse efeito. Opa! E aí? Eu fico na frente com você. Não tem problema. Porque está mais legal. Mais legal. Tem café aqui? Meu Deus, tchau aí. Tchau. Acabou o café. Desculpa. Vamos lá, tchau. Pode ligar de novo. Tem biscoito aí para quem quiser. Oi. Isso é uma coisa. Esse 10 menos 10 da medida do nêutron, ele é compatível com zero? Ou ele é compatível com zero? O zero experimentalmente? ainda é. Ainda é. Você não tem a incerteza é muito grande dessa medida. Esse que você, no livro que você falou agora, você tem alguma
Eu sei que você pode, através de uma física mais fundamental, gerar correções, etc. Mas Muon, elétron, momento de polo elétron, isso aí está garantido. Você tem uma barra de erro bem controlada. ah, beleza. Então essa é a minha pergunta. Você tem, nas medidas experimentais, a necessidade de uma correção? Tem. Você já vê que você tem correções, no caso do Muon, por exemplo, você tem o cálculo feito pelo modelo padrão. Então, se você pegar o momento magnético anômalo do Muon, calcular pelo modelo padrão, correção da QED, correção da eletrofraca, correção da QCD, ele ainda difere do valor experimental. E aí você fala, não, pouco. Aí você pergunta, mas dentro da faixa de erro. Então você pergunta, o que pode estar por trás do momento magnético anômalo, essa correção comum? Aí você não sabe se é supersimetria, se é feito de dimensão extra, isso não tem um modelo decisivo. Por exemplo, aqui no caso do momento de polo elétrico, alguns modelos já rolaram. Cabeças já rolaram aqui, inclusive modelos supersimétricos. Alguns modelos supersimétricos, não todos, mas alguns modelos supersimétricos estavam prevendo na faixa de 10 a menos 25. Quer dizer, 4 ordens de grandeza acima. Então, esses modelos, e tem vários, tem uma categoria, uns 12 modelos, não entre tudo. Categoria de uns 12 modelos foram jogados fora, modelos além de física além do modelo padrão, foram jogados fora os testes. Agora, tem um modelo padrão minimamente supersimétrico, ele resiste. Ele consegue dar um valor aqui, que é na faixa de 10 a menos 30, então é um pouquinho menor. Mas se você fizer o cálculo naquele modelo padrão puro, o modelo padrão é terrível. Ele te dá 10 a menos 38. Ele te dá, respeita o limite, mas ele está lá embaixo. Então você tem praticamente o que? 11 ordens de grandeza de diferença. 9 ordens de grandeza de diferença. Então o modelo padrão, ele clamorosamente deixa um buraco aqui. Mas ele é compatível, né? Porque se ele é menor... É menor, é compatível. Ele é compatível. A questão é, está muito distante. Faltaria o experimento andar essas 9 casas para trás. Para poder você saber isso aqui. Então isso aí é um problema em aberto interessante. Então essa que é a questão. A gente está interessado, né, em ver, sobretudo o setor, como o Dória falou, a eletrodinâmica nunca vai deixar de ter a carga e o efeito de carga, que é o efeito dominante. Mas os efeitos de interação, por exemplo, não mínima, popularmente não mínimos, ou os efeitos de alguma física que leve o objeto neutro a desenvolver eletromagnetismo, né, como é o caso do neutrino, então tem uma física por trás, quer dizer, o mecanismo de massa gera massa. O neutrino sem massa, ele fica sem magnetismo, mas o neutrino massivo ganha magnetismo. Então é a massa que está dando magnetismo para o neutrino. E aí, que mecanismo de massa vai ser selecionado se a gente tiver uma medida bem precisa? A questão é em que ambiente estudar o neutrino. Estudar o neutrino no LHC ou na Terra é besteira, porque os campos magnéticos são muito fracos. Mas se por inspeção astrofísica você consegue estudar neutrinos nas vizinhanças de supernovas, né, ou de supernovas, você pode estudar até pulsares, né, ou magnetários, aí quando você tem um campo magnético na faixa de 10 a 12 Tesla, essa faixa, 10 a 10, né? 10 a 10, 10 a 11 Tesla, né? Então, quer dizer, um efeito desse tipo aqui, 10 a menos 10 Tesla, 10 a menos 10 magnetons de Bohr, aí você já fica com uma interação magnética bem compatível com a física atômica. Né? Então, você, dependendo, se você então conseguir tirar a física de neutrino em um ambiente com campos magnéticos intensos daqueles modos, foi plasma. No Alice, lá no LHC, por exemplo, né? Quando a gente tem colaboração Alice, que é o plasma de quartos Joule, né? Naquele plasma de quartos Joule, você tem campos magnéticos que chegam a ser 10 a 8 Tesla. Nesses plasmas de quartos Joule, né? Então, se você consegue, né? Claro que a questão é experimental, mas se você consegue trabalhar uma física, e claro, você produz neutrinos também no LHC, porque você tem choque, né? Você tem colisões que também liberam neutrino pra caramba. Se você conseguir trabalhar os neutrinos nesse plasma de quarto Joule, você pode começar a ter medidas interessantes sobre o magnetismo do neutrino. Aí você já consegue ligar a massa e aí que mecanismo pode estar respondendo por aquela correção. Então um pouco, já vou lá. Então um pouco é essa a ideia aqui. A
A gente está motivado aí, né, para poder estudar o setor novo do eletromagnetismo, mas esse setor novo, ele não é do eletromagnetismo em si, o eletromagnetismo como um cenário isolado, é de um eletromagnetismo que está conectado a outras físicas, está conectado ao modelo padrão e, por sua vez, o modelo padrão pode ser a posição de fronteira de uma outra física mais fundamental. E o eletromagnetismo recebe um pouco essa influência, tá certo? É isso que a gente está buscando aí. Que adora. Eu tenho 3 perguntas. A primeira coisa que se chama de setor novo, eu chamaria de setor, não para isso aí, eu chamaria de setor novo da carga elétrica. Sim. Eu acho que a carga elétrica tem outros setores, que não é só... Bom, daí a segunda pergunta que vem é a seguinte, eu acho que se deveria sempre a gente botar uma disputa entre o Z0 e o fóton massivo. Certo. Entre o W mais ou menos e o fóton Z0, vezes um fóton massivo, e o W mais ou menos vezes um fóton carregado massivo. Massivo aqui e aqui um fóton carregado. Tá? E massivo. Eu acho que essa disputa sempre deveria existir, porque no meu parco de conhecimento eu não entendi porque só no caso da interação fraca, etc, que aparece essa que não existe outros indícios. Tá certo, entendi. Aqui é um ambiente bom para a gente discutir essas questões. Até que ponto, né, o Z0 e o fóton massivo, até que ponto esses objetos não se confundem? Qual é a diferença exata? Né? Como é que eu posso marcar uma diferença precisa entre o Z0 e o fóton massivo? E outra pergunta, a questão do eletromagnetismo não linear. Você acha que, digamos, é uma questão de uma faixa de 10 a 8, ou de 10 a 10? O eletromagnetismo não linear ele fica claro quando você tiver aqueles chamados, quando você pegar o campo fundamental, né? Se você pegar a massa do elétron, combinar com a velocidade da luz e dividir por EH cortado, por exemplo, se você pegar M2, C2 sobre EH cortado, a gente vai fazer esse cálculo que todo mundo sabe fazer, e tem dimensão de Tesla. Essa combinação aqui me dá um campo magnético. Isso aqui, vamos dizer, um campo magnético crítico, digamos assim. Isso aqui tem dimensão de Tesla. E se eu pegar essa grandeza, massa do elétron ao quadrado, vezes C3 sobre EH cortado, simplesmente estou multiplicando o campo magnético por C. Isso aqui tem dimensão de um campo elétrico crítico. Isso aqui são chamados, né, campos elétricos e magnéticos de Schwinger. Então, esses campos magnéticos, a natureza que me dá isso, eu não estou produzindo em um laboratório, é uma combinação de constantes fundamentais da natureza. Massa do elétron, velocidade da luz, carga do elétron, carga fundamental e a constante de Planck. Então, essas combinações aqui, se a gente fizer os cálculos, esse campo magnético aqui, ele dá na faixa dos 10 a 9 Tesla. Se eu colocar os valores corretos aqui. E esse campo elétrico aqui, ele sai na faixa dos 10 a 18 volts por metro. Um campo magnético extremamente intenso. Então, são campos muito intensos. Tanto esse campo elétrico magnético é muito intenso, esse campo elétrico é muito intenso. E são campos, eu não preciso ir para a astrofísica. Isso aqui está no átomo de hidrogênio. Massa do elétron, velocidade da luz, tudo isso aqui está no âmbito do átomo de hidrogênio. Então, se você pegar, por exemplo, o núcleo atômico e você estudar o campo magnético que o elétron tem probabilidade de, inclusive, entrar no núcleo atômico, aquela questão do chamado captura K, né? Então, por exemplo, um elétron que está em processo de captura K, quando ele começa a penetrar no núcleo atômico, ele começa a experimentar campos magnéticos nessa intensidade, campos elétricos e magnéticos. Então, esses são campos que existem. Se você calcular exatamente, pega o átomo de hidrogênio, né, pega o próton, né, imaginar que o raio do átomo de hidrogênio, né, é basicamente a órbita é de um âmbito, vamos pensar, a órbita é de um âmbito, 0,5 âmbito, o elétron está aqui. Então, se você for pensar o seguinte, pensar numa distribuição de carga, pega o próton, né? Pegar o núcleo do átomo de hidrogênio, que é um próton. Esse próton aqui, vamos imaginar que o próton é uma distribuição uniforme de carga que tem um raio na faixa de 1 férmio, 10 a menos 15 metros. Então, se a gente calcula o campo magnético e o campo elétrico gerados aqui na superfície do núcleo atômico, eles estão exatamente nessa faixa. Então, esses são campos fundamentais. Agora, a pergunta é, quando o elétron já está naquela região ali,
esse campo, ele experimenta esse campo muito intenso. Qual é o eletromagnetismo que governa? É o eletromagnetismo de máximo ou eu preciso introduzir correções não lineares? Desculpa, que direito esse campo eletromagnético, esse é ali dentro do próprio... Esse campo eletromagnético são da matéria, eles estão em cima da matéria. Claro, um problema astrofísico, numa magnetar, o campo magnético pode ser até 10 a 13 técnicos, pode ser até 4 ordens de grandeza maior. Mas na matéria, você já tem, na superfície dos núcleos atômicos, você já tem campos nessa ordem de grandeza. O que ele precisa? Porque é um de crítico. É um campo a gente chama de crítico, crítico. No sentido de crítico, poderia mas só para poder dizer que é um campo de corte. Porque Schwinger ele chegou a isso quando ele estudou a polarização do vácuo. Estudando a polarização do vácuo, na QED, né? Quando você estuda a polarização do vácuo, você ganha essa combinação de constantes. E também quem já tinha chegado a isso foi a própria Euler Heisenberg. Naquele trabalho deles de 1934, Euler Heisenberg, né? Quando eles estudam a eletrodinâmica, chamada eletrodinâmica de Euler Heisenberg, em 1934, eles fazem lá o efeito de polarização do vácuo, e essas combinações. Nós pegaram o paper original deles, hoje está traduzido para o inglês. Acho que o Klein, o Hager Klein, traduziu para o inglês, e esse paper está disponível. Você vê que o cálculo todo é feito baseado nesses campos fundamentais. Então, nesse nível de campo, você já tem que introduzir correções não lineares para o eletromagnetismo. A questão é, correções não lineares no átomo de hidrogênio acabam sendo muito pequenas, mas não necessariamente a tua física não é só o átomo de hidrogênio. Você pode ter processos em que essas correções não lineares sejam importantes. Por exemplo, momento de polo elétrico do elétron. O que não diz que esse momento de polo possa vir de correções de um eletromagnetismo não linearizado? Não linear. Então, eu acho que o eletromagnetismo não linear é uma vertente interessante do estudo de um eletromagnetismo neutro, porque basicamente no eletromagnetismo não linear você tem uma outra percepção da carga elétrica. Você está no meio, quer dizer, a não linearidade do eletromagnetismo ela é fruto de um processo, de uma soma de processos físicos virtuais que são a polarização do vácuo. Então, quando você coloca uma carga elétrica no eletromagnetismo não linear, você no fundo está colocando uma carga elétrica num plasma de elétrons e pósitrons virtuais. E aí, isso tem, qual é o efeito? O campo fica finito. Por que o campo de Bohr é máximo na origem, não é infinito? Tem um valor máximo que é mais ou menos aquele lá, mas não é infinito. Então você tem um campo máximo. Por que você tem um campo máximo? Porque justamente você tem uma carga elétrica que, como você tem o efeito de polarização do vácuo, você está produzindo virtualmente elétrons e pósitrons. Como essa carga elétrica é negativa, ela pode polarizar pósitrons em torno dela. Esses pósitrons virtuais se polarizam instantaneamente. E quando você vai olhar o campo elétrico, você está pegando, na verdade, a carga blindada. Então a polarização do vácuo, ela blinda a carga elétrica e evita que o campo seja infinito na origem, ele passa a ser máximo. Então, esses efeitos aí são efeitos que... Então, esse efeito está ligando um efeito quântico a uma observação de não linearidade. Que é, por exemplo, um eletromagnetismo só com fótons, com alta interação. Com um problema, claro, da não renormalizabilidade, mas é uma teoria efetiva. Só por ignorância. Quando você fala em uma coisa crítica, em geral, o antes ou depois faz uma mudança de comportamento meio grotesca, né? Tipo um polo. O que acontece, né, no cruzamento aí, segundo alguns estudos, né, quem entende bem que essas coisas não lineares são os russos. Os russos realmente entendem bem isso. Segundo alguns estudos, tem papers russos, já deu PRL que foi combatido por um grupo de japoneses. Tem uma discussão entre russos e japoneses que corre na literatura desde 2005. Por que esses campos são que eu chamo de crítico, né? Um campo que eu não chamo muito de Schwinger? Porque, segundo esse grupo de russos, o que acontece é que se você submeter um positrônio, você pode ter colapso do próprio átomo de hidrogênio. Se você pega o átomo de hidrogênio como um todo, o átomo de hidrogênio tem um momento de polo, por exemplo, carga positiva ou carga negativa. Se você submete um átomo de hidrogênio a um campo crítico dessa natureza, isso pode colapsar o átomo de hidrogênio. Então, esse grupo de russos mostrou que você pode ter um colapso da própria... Eles mostraram o seguinte, que na natureza não deve existir campo mais intenso do que esse.
Então, mas aí tem uma guerra com os japoneses por conta disso, no físico-elétricos. Então, por isso que eles são chamados de campos cruz, porque há uma possibilidade de que acima desses campos você tem um colapso da matéria. QED colapsa. QED tem um sentido para campos tão intensos. Então, vou deixar essa discussão, quem quiser referência, eu posso passar as referências para vocês. Então, isso também é um trabalho bem interessante. Não é complicado, mas é um trabalho de QED, pura QED mesmo. Bom, então, a gente está se metendo, a gente está vendo onde a gente está se metendo. A gente está se metendo numa fogueira aí, né? Mas assim, qual é o nosso objetivo aqui? Esse grupo de discussão, quer dizer, isso aqui não vai ser tanto um curso, vai ser um grupo de discussão, daqui a pouco vocês também vão ter a oportunidade de ver no quadro, trazer o que vocês estão fazendo, vamos criar uma discussão, um grupo de discussão em cima disso, né? A tentativa aqui é abrir alguns problemas e a gente discutir, tá certo? Então, com a perspectiva aqui, por que a gente não pode fazer uma pequena contribuição? Fazendo pequenas contribuições, a gente pode somar alguma coisa. O Dória tem um modelo que veio aí dos fótons auto-interagentes. Então, por exemplo, um cálculo que pode ser feito interessante, lá no modelo que o Dória tem, é ver aquela auto-interação dos fótons, por exemplo, até que ponto ela pode ser vinculada. Será que essa medida consegue dar um bound nos teus parâmetros, do teu lagrangiano livre, dos teus parâmetros livres do lagrangiano, por exemplo? Ou até que ponto uma não linearidade dos fótons que você propõe é mais rica do que o Ahrenfeld, por exemplo, para descrever efeitos como birrefringência. Então a gente tem uma série de coisas que a gente pode trabalhar. E a gente aqui também pode definir questões que a gente pode ir trabalhando. A senhora tem muita experiência, o Luiz também está com uma boa experiência agora em física de eletromagnetismo de spins mais altas. Todo mundo, Pedro conhece bem física de neutrino, você conhece gravitação. Então a gente pode juntar aqui um pouco assim, as nossas competências, né? E começar. Então você que está trabalhando com o seu... Oi? Como diz a Marina, tu está melhor do que tá já. Mas não teremos contribuição do Eduardo Suplicy. O Suplicy está fora, porque ele não entra, não. Você, por exemplo, está trabalhando com Sérgio. Então, essas questões. Você trabalha com campos magnéticos intensos, estrela de neutro. Estrela de neutro é um ambiente excelente para ver essas coisas de neutrino, aspectos de neutrino massivo, né, em estrela de neutro. Então, a gente tem, é só organizar, colimar os interesses aqui para a gente fazer poucas coisas e bem. Bom? Mas é só para ficar essa coisa que falou, eu parto do princípio que eletromagnetismo é conservação da carga elétrica. Esse é o princípio de Gauge fundamental, sabe? Vamos partir da simetria única. Agora, por que essa conservação da carga elétrica ela não pode ser transmitida, não apenas com o fóton, mas com o fóton massivo, o fóton massivo e os fótons carregados. E se você mostrar que esse grupo bota um teorema de letra e está uma lei de conservação clara, você está com o eletromagnetismo. Claro. Daí você vai ver que vai dar de certa forma. Eu acho que a gente tem instrumentos agora para saber o que dá. Com isso aí, como é que fica o momento de polo elétrico meu? Como é que fica... Aí vem outras coisas. O momento de polo elétrico Não nada também. Não, tem algum efeito. Não, mas eu digo assim, mas existe um princípio, isso que eu acho que pode falar. Você tem um princípio que você diz, bom, eu estou fazendo a conservação da carga elétrica, mas ela sendo transmitida por 4 fótons de Gauge. Certo. E não por um. Que é o fóton. Certo, não só o fóton, estou entendendo. Então, se você conseguir isso, daí você vai amar a teoria de Gauge. Se alguém... Mas eu acho que há várias pessoas aqui que podem colaborar, né? uma limitação no processo de Maxwell. A limitação que eu vejo em Maxwell é que a conservação da carga elétrica só é dada pela transmissão do fóton. Isso aí. Sim. Eu acho que isso é uma coisa simples que estou falando, só estou falando uma coisa simples. Você vai dar isso aqui, pode ser que não dê nada. Cara, tem muitas variantes, quem está acostumado com o curso de eletromagnetismo aqui, já sabe que agora, em março, né, eu fechei a minha tabelinha de teorização, são 32 eletromagnetismos aí estendidos aqui. 35, né? Foi a última contagem que eu fiz, foi em março, então foi 35, né, Dora? No curso de elétrico que eu falei. Então é isso. Você tem que criar um museu da eletromagnetismo. Alguma delas tem que dar certo, né? Pelo menos uma, né? Bom, então, estranhamente, né? Por que a gente vai estudar os acoplamentos gravitacionais aqui? Porque os acoplamentos gravitacionais
vão ser... A gravitação para nós aqui é apenas um fundo de prova, é apenas um laboratório de fundo que não vai interessar num primeiro momento. Né? Então, os acoplamentos gravitacionais eles vão servir para nos indicar, né, dado um certo campo, quem é o tensor de energia momento, vai precisar ler em alguns casos, e vai precisar também dar uma olhada no quem é o tensor de spin. Qual é o setor de spin? Porque o setor de spin é quem se acopla com o campo eletromagnético. Em geral, a gente tem essa estrutura, né? O campo, a matriz de spin, outro campo, né? O termo lagrangiano tipicamente é esse, o F'. Quer dizer, o tensor de spin está aqui, o F' está aqui. E o campo entra como elemento de matriz. Aqui eu tenho o elemento alfa, aqui eu tenho o alfa beta e aqui eu tenho o psi beta. Quer dizer, o tensor de spin, ele acopla os campos, mas os índices de spin acoplam com o campo eletromagnético. Então, vamos dizer, o acoplamento eletromagnético ele tem mais ou menos essa característica. Então, isso aqui é o tensor de spin. Né? Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui no tensor de spin para poder ver depois quando tiver o acoplamento eletromagnético. Essa é a ideia. Essa seria a lagrangiana de spin. Essa é a lagrangiana de spin interagindo com o campo eletromagnético. E o campo ali pode ser o campo vetorial, Pode ser ser qualquer campo. Vai depender da representação do campo de Lorentz, vai depender desse. Se for um escalar, isso aqui é zero. Mas se for um vetor, um espinor, tem esses índices aqui. Agora a questão é, será que o campo escalar tem sempre spin zero? Ele tem spin zero, mas será que ele não pode se acoplar? Então essa é a questão. Então vou colocar aqui. Agora, depois tem um outro ponto que eu acho que eu gostaria de chamar a atenção. Na aula passada não estava claro isso para mim, eu não tinha nem pensado nisso, mas essa semana, assim, pensando um pouquinho nesses assuntos, eu estava pensando o seguinte. Uma senhora deve conhecer da experiência que tem com a gravitação. Uma coisa, um estudo interessante que o pessoal da gravitação faz são os acoplamentos não mínimos. Né? Acoplamentos eletromagnéticos não mínimos, fóton acoplado com a gravitação de forma não mínima. Vou explicar o que eu tenho em mente aqui, que a gente pode também, eventualmente, pensar se vale a pena ir à frente. Por exemplo, um acoplamento não mínimo típico poderia ser esse acoplamento aqui, R, F', F'. Pergunta é, de que física mais fundamental isso pode sair? Esse termo que sai de uma teoria de corpo, por exemplo. Ele está dando interação do gráfico com o fóton, né? Claro que essa constante aqui, esse F' aqui tem dimensão de massa ao quadrado, massa quarta. Isso aqui tem dimensão de massa sexta, então vai aparecer aqui uma constante de acoplamento que tem dimensão de massa menos 2. Claro que, obviamente, do ponto de vista do eletromagnetismo, é uma interação não renormalizada. Mas aparece esse parâmetro de massa, mas do ponto de vista de uma teoria efetiva, isso aqui pode fazer sentido. Então, se a gente estiver trabalhando numa região de curvatura muito forte, então, quando a gente fala daquela região lá de 10 a menos 29 centímetros, eu estou próximo da escala de Planck, eu posso já estar percebendo uma curvatura intensa. Então, se a curvatura for muito intensa, esse termo aqui pode começar a ser significativo para corrigir o eletromagnetismo. Então, a gente pode ter efeitos, né, de gravitação modificando o eletromagnetismo através desses acoplamentos gravitacionais não mínimos do fóton. Então, eu diria que, como uma física mais fundamental, isso não é uma boa proposta. Mas a gente não está preocupado ainda com a física fundamental. A gente está aqui. A gente está preocupado com uma física efetiva. Essa física efetiva pode ser o produto de uma física mais fundamental. É isso que a gente tem em mente. Então, se a gente começa a ver, será que eu poderia ter algum efeito na curvatura do espaço-tempo em alguma propriedade eletromagnética de precisão, como, por exemplo, o momento de polo elétrico do nêutron, ou o momento de polo elétrico do elétron, ou, por exemplo, tem outros acoplamentos não mínimos que são diferentes desse, por exemplo, R' capa lambda, tensor de Riemann, né, que eu posso acoplar com F', que posso acoplar com F capa lambda. Para efeito de momento de polo elétrico do elétron, que eu preciso de violação de CP, eu poderia ter, por exemplo, essa interação. Então, essa interação está me dando um acoplamento da curvatura com o campo elétrico e com o campo magnético. E aqui eu tenho violação de CP. Então, se a gente tem violação de CP, a gente tem um elemento bom para poder tentar ver se, porque isso aqui pede uma violação de CP. Então, a gente pode se perguntar, será que esse termo que viola CP
até onde ele pode influenciar essa grandeza. Então, um tópico que a gente pode também concentrar aqui, mais na frente a gente vai abrir isso, seria a discussão dos acoplamentos gravitacionais no mínimo, do eletromagnetismo com a gravitação. Como, talvez, a pergunta é, isso tem uma repercussão em modelos cosmológicos, né? Pode estudar, por exemplo, se chamar de modelos de universo magnético, tem toda a discussão assim, de cosmologia em presença de acoplamentos no mínimo. Mas a pergunta é, e uma física mais fundamental? Será que ela não pode sentir o efeito desses acoplamentos eletrogravitacionais no mínimo? Né? Hoje a gente tem uma grandeza que coloca a gente muito diante dessa questão, que é essa escala de distância aqui, esses 10 a menos 29 centímetros. Eu só vejo uma coisa. Fala aí. Esses acoplamentos, Não, mínimo. que é um campo gravitacional intensivo. Muito intenso. Como você vai escrever a gravitação? Quer dizer, você teria que pensar. Não, a gravitação tem que ser quântica, exatamente. A pergunta é: será que seriam efeitos quânticos da gravitação que poderiam estar dando esse tipo de força? Essa é a questão. Tem que fazer uma correção. Tem uma teoria que pudesse. Teria que ser. Eu diria que, por exemplo, você poderia tentar uma primeira. Talvez a pergunta é: se a curvatura for suficientemente intensa, né? Se não suficientemente, você talvez precise do termo GR2, porque esses termos dominam, mas talvez com a gravitação de tipo Einstein, linear na curvatura, já fosse possível saber até que ponto você pode se aproximar desse resultado. Uma gravitação tipo campo fraco. Isso, tipo campo fraco. Eu diria que Um R só. Então, isso, um R só, exatamente. Eu acho que é uma questão para se pensar. A gente ainda não dá para descartar. Né? A gente tem que fazer o cálculo, seria bom se alguém tivesse assim, um pouco essa habilidade de fazer esses cálculos computacionais, essas simulações com meio, porque mexe nas equações, você mexe aqui, você vai tudo na hora, não é preciso fazer. Se for fazer à mão, a gente pode levar um tempo infinito para chegar à conclusão de que não serve. Ao passo que se o cara sabe mexer com esses algoritmos aí que estão já programados no meio, nessas equações diferenciais, e resolver integrais chatas, que são grandes, tudo isso existe, tudo que pudesse ser implementado em algumas rotinas, pode ser que a gente tenha um ganho nisso, a gente possa fazer uma série de análise, vários modelos. Não, esse está bom, esse sai, esse não é. Então, vamos dizer, é trabalho mesmo assim, de laboratório, assim, de mexe aqui, mexe nesse. É ajuste de parâmetro, mas para ter uma ideia, porque a gente está querendo saber se essas coisas se encaixam aqui. É um trabalho assim, meio de pioneiro. Só tem um trabalho que saiu da literatura sobre isso aqui de janeiro para cá. Foi o trabalho do Maxim Pospelov com outro autor. Eles fizeram uma discussão sobre isso aqui, dentro daquilo que o Pospelov conhece bem, que são relações de dispersão estendidas por operadores de dimensão mais alta. Quer dizer, isso é a música que ele toca há muito tempo e toca muito bem. Isso ele sabe bem. E ele trouxe essa discussão para esse cenário aqui. E houve dele já alguns resultados. Ficaram bem abaixo. Mas estenderam, desde que ele faz um paper muito bonito e assim, discute o porquê os resultados estão muito abaixo. Mas ele está muito ligado ainda a efeitos de operadores de dimensão mais alta e ligado, a discussão dele para esse cenário aqui está muito ligado à supersimetria. Eu acho que pode ser que esteja trabalhando com um modelo que não seja mais adequado, mas certamente ele deve estar fazendo mais coisas. Não foi violação de Lorentz com aqueles operadores? Isso, ele trabalha com a violação de Lorentz induzida pela supersimetria, exatamente, que é mais ou menos a música. A música que eles tocam bem, ele está nas paradas de sucesso por causa disso. O Bob Dylan O Bob Dylan do Não, ele é nosso. O que é Dória? Eu acho que sim, um outro fator que eu via dessa coisa que se chama gravitacional, gravitacional pode ser com aéreo, mas pode interagir com a massa, né? A questão da força de Lorentz, o AMI mesmo, o AMIzinho, interagir com a massa, sabe? Eu acho que uma limitação para ir além da carga elétrica, na força de Lorentz, só a carga elétrica que entra como força elegante da força de Lorentz. Certo. Você não tem uma força de Lorentz, onde M pesar, aí, coisa por aí. Eu acho que isso é um ponto, para mim é muito importante. Sim. Porque até hoje eu não entendo muito gravitação, tá? E eu entendo se você que está querendo passo a passo, do teu campo a mim,
tua foto, ele se torna importante. Então, o AMI interagir com o campo elétrico, o AMI está dentro da força de Lorentz, interagindo com a massa, sabe? A força de Lorentz. E no fundo, quando você olha um efeito como esse, que pula, tira o elétron, o fóton vai lá e bate, fotoelétrico. O efeito Fotoelétrico. Será que o efeito elétrico não é uma situação em que você tem o fóton interagindo com a massa do elétron? Força de Lorentz. Então, deixo esse ponto em aberto, sabe assim. A gente vai ter ocasião de discutir várias. Eu estou falando isso para vocês. Se cada um se setorizar, buscar, quer dizer, ninguém vai poder se dedicar inteiramente a esse curso. Esse curso é um curso periférico de 2 horas por semana. Mas é um ambiente que a gente vai manter uma regularidade de discussão. Então, se cada um quiser amadurecer, se você quiser discutir essa questão com alguém, se alguém quiser fazer alguns cálculos. Se deve assumir mais a posição da Maria. Trazer gente competente para cá. Ela falou isso quando ela? Hein? Todo mundo está falando disso, quando que ela falou isso? Ela falou na... Acordou com essa manchete no debate aí. Manchete. Ela dizia que ela pegaria os melhores do PT, do PSDB. Ela falou isso, não? Gente, Quebrar o de colo. Pegar os melhores do CDTF também. Olha só, a gente vou fazer uma revisão rápida. Se alguém precisar de detalhes, também vamos ser pragmáticos. Ninguém vai ficar caixando gravitação para fazer isso. Tá? Se alguém precisar de alguma consulta, além dos ótimos livros que a gente tem, o livro Gasperini de Sábado, por exemplo, que é um dos melhores compêndios para A nova estudar. política dela. cara, eu tô pensando em votar nela só para ver o circo pegar fogo. E pode ter certeza, o primeiro lugar que vai pegar fogo vai ser aqui, o número de corte de bolsa que a gente vai sofrer. Pode ter, Ciência Sem Fronteiras já era, mas tudo bem, isso não afeta tanto a gente. Mas, A PSDB também, não sei como pois é. Aonde é que esse lugar respirou decentemente no governo do PT? PSDB, cara, a gente chegou a um ponto de propor o fim do CDF e dispersar todo mundo pelas universidades, ia ser a diáspora. Aí a diáspora não deu certo, vão acabar com a pós-graduação do CDF. Aí veio o relatório Tundiz, afundou, mas desqualificou o CBTF ao máximo que podia na pós-graduação, que era inoperante, ineficiente, inexpressiva, incompetente. Então o relatório Tundiz zerou a pós-graduação do CBTF. Então o que vamos fazer é acabar com a pós-graduação do CBTF. Aí joga os estudantes para cá e para lá. Também não deu certo. Então era isso aí que se discutiu no governo do PSDB. Nunca se chegou nada, nunca ninguém veio aqui, sabe o que vocês precisam, o que vocês estão fazendo, que precisa. Não, a gente também não quer que o dinheiro caia do céu do Estado, mas a gente quer que haja um compromisso, né? A FAPERJ praticamente acabou. A gente tinha bolsistas aqui, a primeira bolsa, no mês de 98, a primeira bolsa de doutorado, que era para sair em março, saiu em setembro. As pessoas que eram de outro estado voltaram para casa, não tinham como sobreviver. Quem era do Rio ficou pedindo dinheiro para passagem, papai e mamãe, para poder vir até aula no CDPR. Isso foi FHC ainda. Aí veio FHC, combinou com o garotinho, aí a FAPERJ, cara, bolsa de